Sabe que a minha mãe é colorada, mas ela acompanha muito o Grêmio por causa de mim. Aí ela me disse assim, tá, ó, quando o Grêmio for campeão da Libertadores, não vai jogar esse ano. Ah, não vai jogar esse ano? Não, não, não. Esse, Vá, esse Gustavo. ano não vai jogar a Libertadores. Aí ela, só o ano que vem, só o ano que vem. Aí volta e meia, ela esquece Quiçá disso, ano que ela, vem. ela traz de novo isso. Ah, o Grêmio vai jogar a Libertadores. Não, ô, Não, Gustavo, esse eu ano acho que ela não esquece. Eu acho que ela fica te trolando. pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser que eu, na ingenuidade, acho que ela tá esquecendo, porque ela se esquece de algumas coisas, então não, o Grêmio não vai jogar Libertadores. Não, ela repete. Volta e meia ela repete. Quando é que o Grêmio joga Libertadores? Esse ano não vai ter. O Grêmio não tá na Libertadores esse ano, poxa. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para comentar, avaliar, analisar e fazer corneta com os jogos da dupla Grenal. Eu sou Gustavo, gremista, e comigo hoje está o Marcos, colorado. Infelizmente, a gente não tem tido aquele quórum de gremistas e colorados para analisar os jogos, para bater um papo aqui sobre a situação da dupla Grenal. Mas sempre tem um gremista e um colorado valoroso aqui, né? Valorosos gremistas e colorados, como o Marcos e eu, para analisar e a gente tocar adiante esse canal que é só canal de resenha de torcedor mesmo sobre a dupla. Bom, vamos começar falando de Grêmio. O Grêmio tá vivendo uma fase assim que depois de muito tempo, muitos anos, não se iniciava um campeonato gaúcho tão bem, né, com aproveitamento em 100%. Isso que o Grêmio ainda não está encaixado, tá muito desentrosado em campo, mas tem talentos individuais que estão levando o Grêmio adiante, a começar pelo Soares, né, que por enquanto, dá para dizer que para nós gremistas que a gente não está tão preocupado com o investimento mais, porque ele faz gol a cada jogo. Se não faz gol, ele participa dos Tem espaço. gols, né? Como é que vocês estão vendo esse início de temporada e o Grêmio, que não era para ser o favorito, afinal de contas vocês chegaram no final do Campeonato Brasileiro como vice-campeões do Campeonato Brasileiro, até poderiam ter chegado mais adiante se não tivessem se atrasado tanto no começo, no ano passado, né? Chegaram É com verdade. uma comissão que teve seu trabalho continuado, uma comissão técnica que teve trabalho continuado e um time mais encaixado. Mas o Grêmio fez essas contratações aí que, embora uma ou outra lá a gente questione, eu, por exemplo, estou questionando essa contratação do Reinaldo, do Fábio, por exemplo, as laterais do Grêmio, para mim, tá uma porcaria. Mas, Horríveis, em né? compensação, o ataque do Grêmio, tendo o Luizito Soares lá e mesmo o Bitelo, que é um jogador que, para mim, o Grêmio não pode se desfazer esse ano. Não pode se desfazer. Mas como é que tu assistiu o jogo? Já que tu é torcedor do Aimoré também, Marcos. Tu assistiu o Grêmio Aimoré? Eu vendo como lado de Colorado o que está acontecendo, eu não vejo que o Grêmio está tão melhor que o Inter. Só que o Grêmio tem o Luiz Soares. E isso está enchendo o saco de uma maneira. Porque, tipo, por exemplo, eu não tenho um problema do Grêmio ter esse jogador. Eu tô tendo problema com os colorados que estão reclamando que o Grêmio tem esse jogador. Cara, grupo dos colorados é só coisa do Soares. É só Soares. Soares pra lá, Soares pra cá. Não tá dando. Tipo assim, o recalque da maioria dos colorados em relação ao Soares já não tá intragável. Intragável. Como é que tá isso? O Grêmio, É isso que eu queria saber pode mesmo. falar. Como é que tá isso entre os Cara, pra mim é colorados, assim? intragável. Intragável, porque os colorados, em vez deles pensarem do que está acontecendo no Inter, estão pensando no Soares. E hoje está sendo tratado uma parte Grêmio e uma parte Soares. Se tu for olhar, eu olhei o dono da bola, uma parte tem que falar do Soares
uma parte tem que falar do Grêmio. Então, é bom tu ter um jogador assim. É bom, claro. Mas até que ponto é bom, né? O Grêmio, eu não vejo que o Grêmio tá jogando bem. Eu não vejo que o Grêmio tá tão superior ao Inter. Eu acho que eles estão numa média. Só que o Grêmio tem um jogador que tá fazendo a diferença. Eu acho também que o Grêmio não tá jogando bem, mas obviamente que a gente vai pro estádio hoje e fica. Tá vendo um Grêmio diferente. E não é só por causa do Soares, até vou dar minha opinião sobre isso exatamente. Por exemplo, aquele jogo contra o São José, o Renato colocou todos os, todos os reservas, né? Beleza? E aí o time só mudou e só melhorou e aí obteve o resultado, né, de 1-0 quando o Renato colocou titulares. Então aqueles titulares, Bitelo, Ferreirinha, o Galdino não é titular, mas enfim, entrou o Fábio Não é também. titular. Entrou o Fábio também, Não, né? não é mau jogador o Galdino. Não é mau jogador, mas não é titular. Mas entrou o Fábio, entrou o Bitelo, entrou o Ferreirinha, são titulares ali. Mudou o esquema do jogo. Tanto que o gol sai de um cruzamento do Fábio pro Galdino. Do Fábio. Então, o que me mostrou é que os titulares do Grêmio estão, de certa forma, correspondendo. O time não está encaixado. Tu vê muito erro de passe que é fruto de um time desentrosado. Do nervosismo. Tu tá vendo um time desentrosado ali, ansioso, né? Eu vejo o Luizito Soares, quem vai no estádio consegue ver muito mais coisa, né? Do que na transmissão pela televisão. Eu vejo o Luizito Soares toda hora ali orientando. Mas é que ele é fora da curva. Ele Né? aponta para as coisas, ele diz onde é que tu tem que chutar, para quem tu tem que chutar. Ele tá fora da jogada, mas ele tá dando as coordenadas. E o Grêmio tava precisando de alguém assim, dentro de campo. Não só a orientação da comissão técnica, do Renato, do técnico, mas alguém dentro de campo. Acho eu que ele é uma liderança. Não sei como é que. Eu acho que todos devem encarar ele como uma referência, até por ele ser o maior artilheiro da seleção uruguaia, enfim. Mas é que se tu para te pensar, tipo assim, tá. O Bitelo. O Bitelo, ele vai chegar. Ele não vai ser a liderança. Mas ele chega e ele olha um cara que ele bota que ele compra ele no futebol de videogame, que ele bota o cara pra jogar no time ideal dele lá. Pois é. Não tem como o cara. Não, eu acho não que tem. ele tá sendo o cara, visto ele como é essa de outro liderança. nível. Ele tá sendo visto como essa liderança. E aí dentro de campo ele orienta, ele aponta, ele fala. Ele cometeu alguns erros até no último jogo, no jogo contra o Aimoré, que ele mesmo não se perdoava. A gente via as reações dele depois em campo e tudo mais. Teve um lance que se a bola tivesse chegado no Diego Souza, eu acho que o Diego teria resolvido, porque ele mandou um lance que foi interceptado pela defesa do Aimoré, mas ele ficou indignado com aquele erro que ele mesmo cometeu. Então, em geral, ele não erra. Ele teve um lançamento que ele recebeu. Tu vê que ele não tá só pela grana. Exatamente. Ele tem entrega. Tanto que o último gol, ele era aos 40 e poucos do segundo tempo, né? Que ele deu um pique pra pegar a bola. Ele tá. Como é que eu vou dizer? Ele tem entrega. Tem entrega dele. A gente tá vendo isso. Ele quer jogar. Ele quer jogar. E até achei que ele não fosse jogar sempre todos os 90 minutos, né? Mas ele tá aguentando bem, ele tá jogando bem e não, de certa forma preocupa porque existe sim uma dependência. Mas como eu falei no episódio anterior, o Grêmio hoje depende de um jogador. Tá na dependência de jogador. Quando ele não estava em campo, o Grêmio obteve resultado. Lá, aquele jogo horroroso contra o São José, por exemplo. Mas foi um jogo só, né? Quando ele não marcou, ele ajudou, ele participou, ele deu assistência, que foi contra no
no meio da semana foi contra Só voltando aqui. os, Esportivo? o Sportivo. Ele não marcou, né? Mas ele deu assistência. O Grêmio está dependente desse jogador, sem dúvida alguma. Mas o Grêmio já teve dependente de jogador que não dava resultado, que não era efetivo, né? E dessa vez não. A diferença é que o Grêmio está dependente desse jogador nesse início de temporada até o time se encaixar e até estabelecer mais entrosamento. E o Renato tem repetido uma base titular de todos os jogos. Pra falar do Renato, até parece que o Renato baixou a crista, né? Tá mais contido? Tá diferente. Não é o Renato. Tá diferente. Tá diferente. E eu acho que isso é um pouco da questão da direção mesmo, que está delimitando melhor o espaço do Renato, né? E ele tem espaço. Só precisava de repente ter essa regulação, né? Que de repente extrapolou os limites, extrapolou demais os limites na gestão do Romildo. Mas agora não, agora está sendo diferente, o lance está sendo diferente. Confesso que eu estou surpreso com essa temporada do Grêmio. Eu não esperava que o Grêmio fosse tá se encaminhando para a quinta rodada, né? E com 100% de aproveitamento. Sexta rodada. Sexta rodada. Tá, a gente... Passar por 5 rodadas com 100% de aproveitamento. Eu não esperava. Eu não esperava. Eu esperava empate, de repente uma derrota, até contra o São José, levei medo, né? Quando entrou eu pensei que ia dar empate lá. Quando entrou toda a equipe reserva, eu já levei medo. Porque o histórico dizia que o Grêmio nunca tinha ganho no gramado sintético do estádio do São José, desde que se instalou. Nenhum jogo lá? Não, ele tinha 3 derrotas e 2 empates. Eu pensei que a estatística ia até empatar, que ia ficar 3 empates e 3 derrotas. Não, o Grêmio conseguiu vencer. Mas muito, muito em cima disso, entendeu? Eu levei medo quando o Renato não usou a base, nem o goleiro ele usou. O único titular que tinha naquele jogo era no meio de campo, era o Vidiaçante, o único titular. E aí, quando o Renato fez as trocas no segundo tempo, já melhorou. Melhorou. Quando o Bitelo entrou, já mudou o jogo do Grêmio. E aí o Ferreira também deu um ânimo novo. O Galdino, o Fábio, enfim, esses aí acabaram fazendo o resultado que a gente precisava lá. E outra, contra o São José, como eu disse no episódio anterior, aquela dupla de defesa ali do Fábio e não, do Fábio não, do Bruno Vini e do Gustavo Martins funcionou muito bem. E esses zagueiros... Bruno Vini se machucou. O Bruno Vini fez o gol e se machucou, né? Logo em seguida. Agora contra o Aimoré. Não sei como é que tá o caso dele. Não peguei informação, não prestei atenção sobre isso. Grau 2. Pois é. Adutor grau 2. Mas o Gustavo Martins acho que respondeu melhor respondeu melhor do lado do Kahneman do que o Bruno Alves. Eu acho que o Bruno Alves não está funcionando muito bem com o Kahneman. Acho que funcionou melhor. O Bruno Alves já é veterano, né? Já tem os cacoetes dele. E ele não vai ser mais do que aquilo ali. Sim. Ponto. Então, eu paro pra pensar assim que talvez nessas horas tu tem que, ainda mais no gauchão, tem que botar a gurizada pra jogar mesmo. O que eu percebo é que o Renato não vai usar a base. Como eu te disse, olha só, essa é a minha crítica, inclusive, com relação ao trabalho do Renato até aqui, nesse início de temporada. Tu vê uma base titular, ele muda muda um ou outro jogador, né? Muda lá na direita, ele põe o Bitelo, ou ele põe o Galdino, ou ele põe o Cristaldo, né? Lá na extrema direita. Bom, no meio de campo, às vezes ele coloca Bitelo, ele coloca aquele cara, como é que é? O Carbaggio,
né? E o PP. Aí às vezes ele coloca o Vidiaçante no lugar do Carvalho. Aí E o Lucas Silva não tem jogado? não. Ele está com problema cardíaco, tá? Não é lesão, é. Não, o Lucas Leiva. É o Lucas Leiva. Lucas Leiva. É o Lucas Leiva. E o Lucas Silva? Ah, o Lucas Silva. O Lucas Silva é reserva. Jogou contra o São José. Mas ele não tem entrado no meio. Ah, ele entra depois que o Grêmio tá ganhando. Mas o Renato prefere colocar prefere colocar o Thiago Santos. Thiago Santos. Ele prefere colocar o Thiago Santos. E aí que mora a minha crítica, entendeu? Ele tem essa base, ele muda um ou outro jogador, mas ele mantém a base. E quando ele coloca os reservas, ele coloca esses jogadores que a gente não quer mais ver. Tipo, colocar o Guilherme, por exemplo. Colocar o Guilherme na esquerda lá, na extrema esquerda. Colocar o Thiago Santos. O Thiago Santos, eu até acho que desses que a gente não quer mais ver, é o que ajuda mais. Porque aí o Grêmio já está na frente e aí o Grêmio tem que se proteger. Dependendo do adversário, o Thiago corresponde nessa proteção ali no meio. Mas, enfim, o que a gente está vendo é que o Renato tem uma base titular, muda um ou outro jogador, e quando ele coloca os reservas, ele coloca reservas que não são jogadores da base. Então, por exemplo, a gente vai ver jogador da base que vai sair do Grêmio. Que poderia colaborar muito com o Grêmio. Entendeu? Tipo, aquele cara ali o Pedro Lucas. Esse cara acho que não vai ficar no Grêmio. Bom jogador. É um bom jogador, é um cara da base e tudo mais. O Renato tá botando o Gustavo Martins na zaga, que é da base, é um zagueiro da base. O zagueiro contratado foi o Bruno Vini. E o Natan? Pois é, e o Natan? Ele não vai usar. O melhor jogador do Gauchão ano passado, capitão do Aimoré. O Renato não vai mal usar. Foi usado. O Renato não vai usar. O Renato não tá usando, não tá dando indicativos que ele vai usar a gurizada da base para fazer testes, inclusive usando o Gauchão. Ele não tá dando esses indicativos. Ele tá pegando. É o que tá acontecendo de contrário com o Inter. O Inter vai acabar usando mais a gurizada da base. Pois é. Mas Tá, tudo bem, o Grêmio fez contratações e tem que usar as contratações. Eu acho que o Cristaldo, por exemplo. O Cristaldo, no jogo contra o Esportivo, o Cristaldo foi colocado lá na direita, na extrema direita, né? Mas o Cristaldo gosta de jogar pelo meio, né? E aí o que aconteceu? O Luizito Soares caiu para a direita e o Cristaldo estava mais pelo meio. E agora, nessa última vez, o que ele fez? Ele tirou o Bitelo ali, daquele centro, o centro, ele como é que eu vou dizer? É um centro mais avançado ali, não é? Ele não estava Centro médio. Ele não estava. Ele estava na posição que o Bitelo joga mesmo. O Bitelo é meio ofensivo. É meio ofensivo, né? O que ele fez? Ele botou o Bitelo na direita, tirou na extrema direita e aí botou o Cristaldo ali. Aí funcionou, acho que funcionou melhor mesmo. Acho que funcionou melhor. Então, ele está fazendo os testes em cima de uma base. Ele não está aproveitando a base do Grêmio para fazer testes, entendeu? Ele tem uma base titular ali. Não, ele tem um esqueleto de time. Ele tem uma base titular e aí ele troca um ou outro jogador em alguns setores. Agora contra o Aimoré também ele não usou o Bruno Alves, usou um zagueiro que acabou fazendo o gol. O primeiro gol do Grêmio. Que foi o Bruno Vini. O Bruno Vini estava funcionando melhor com o Kahneman do que o Bruno Alves. Então ele está fazendo esses testes assim, nesse sentido. Mas a base do Grêmio, a gurizada, não vai ser aproveitada, eu acho, nessa temporada. Não sei. Pode ser que um ou outro surja em decorrência de uma necessidade. Mas enfim. Tu falou aí do Inter. O Inter vai usar mais a base por uma questão até de necessidade. Não vai ter condições de
fazer as contratações que queria, embora eles estejam prometendo contratações agora para os próximos meses. Né? Estão prometendo. Mas eu como paro para pensar. Como é que tu tá vendo esse início do Inter? Essa oscilação. O Inter, os dois empates nas duas primeiras rodadas, aí 2 goleadas na sequência e novamente um empate. De certa forma o Inter está oscilando. O empate dentro do Beira-Rio é que me chamou a atenção. Empate fora, mas convenhamos, né? Empatou com a Avenida. Empatar com a Avenida. Empatou com a Avenida. E começou perdendo, né? E começar perdendo, aos 4 minutos já estava perdendo. Os 2 primeiros empates o Inter começou perdendo. E agora, o jogo contra o Novo Hamburgo foi horrível. Horrível. Mas eu paro pra pensar assim. O pessoal fica falando, mandaram o Tyson embora, mandaram o Edenilson embora, mandaram o David embora. Aí eu te pergunto, Gustavo, claro, tu tem a tua opinião formada como gremista, mas tu acha que Edenilson, Tyson e David poderiam fazer alguma coisa diferente do que está acontecendo no time do Inter agora? O Edenilson, eu acho que dessa relação aí, eu acho que o Edenilson teria algo a contribuir ainda. Mas daí ia matar o Johnny, ia matar o Depena. Pode ser. Porque daí ele não tem espaço. Aí eu fico te pensando assim, ó. Se esses 3 jogadores estivessem aí e tivesse agora, cara, o Inter tá em segundo colocado, tá? Não tem como passar o Grêmio, porque o Grêmio tá 100%. 100%. Imagina o apocalipse que ia estar acontecendo no Beira-Rio. Se esses 3 caras estivessem aqui, tomando dinheiro do Inter, não dando espaço pra gurizada e queimando geral. Se tá, e ainda com o Luiz Soares no Grêmio. Então, imagina o nível que ia estar, o Beira-Rio ia explodir. Então, eu paro pra pensar assim, tá tendo oscilação? Tá. Mas isso é normal de um time no início de temporada. O que tá acontecendo diferente é que o Grêmio tem um jogador acima da média. Eu acho que sim. Eu não vejo esse... Eu vejo o pessoal falando que o início da temporada é ruim. Eu vejo o pessoal falando que o jogo fora, o Inter tem que levar o sub-20. Mas daí depois não ganha o gauchão, vão reclamar. Não ganhamos o gauchão porque usaram o sub-20. Não, mas peraí, se decidam, né? Ou usa o gurizado ou não usa o gurizado. Aí, ontem no jogo, todo mundo reclamando que o alemão não dá mais. No primeiro tempo, no jogo contra Inter e de Novo Hamburgo e Inter, as 2 maiores jogadas que aconteceram, que quase foi gol do Inter, foi jogada do alemão. E o alemão não presta na cabeça de uns aí. Mas aí é que tá, o alemão, a torcida do Inter espera do alemão o quê? Espera o gol. Eu acho que tá, tudo bem, ele consegue, é que nem os atacantes que o Grêmio contratou e os caras não faziam gol. Pega o Alisson. Né? Fazia todo um esquema, tinha toda uma entrega, se sacrificava e tudo mais, mas não fazia gol. E aí, no caso do alemão... Mas assim, o Gustavo, no jogo do Novo Hamburgo e Inter, não teve uma superioridade do Inter no jogo pra a bola chegar em condições boas pro alemão fazer um gol. Sim, aí é complicado. O alemão teve que puxar as jogadas pra sair e deixar os companheiros na cara do gol. Não teve? Não, o Alan Patrick não jogou bem o jogo todo. Ele foi fazer uma jogada no fim do jogo. Quase fez um golaço, mas ele não jogou bem. Sim. O Pedro Henrique não jogou bem. Quem dizer que o Pedro Henrique jogou bem, não jogou bem. E eu acho que tava tendo uma disputinha entre ele e o alemão pra ver quem é que pegava mais na bola, né? Porque teve uma hora que o alemão tava livre, não tava impedido,
ele poderia chegar batendo a gol e o Pedro Henrique tomou na frente dele, que ele estava impedido, o Pedro Henrique estava impedido, e daí cancelou o ataque do Inter. Aí, se um não toca pro outro, eles ficam brigando. Isso deu pra ver pela TV, imagina quem tava no campo. Sim. Aí, então, eu fico parando pra pensar assim, será que tudo isso é porque o Grêmio tá 100% e tem um centroavante que faz gol? Ou será que isso é normal? Isso é normal de um time estar oscilando no início da temporada. É. É normal, normal. Realmente é normal e tal. Mas assim, eu te digo que alguns amigos colorados ficaram preocupados com aquelas 2 primeiras rodadas. Até teve um que já participou do nosso canal aqui, de um episódio, que é o Marcelo Magalhães, lá que eu converso muito lá na TV, Aham. e onde ele trabalha e tal, que ele me disse um negócio assim, que ficou um pouco atrás da orelha. Assim, né? Ele me disse, tá acontecendo uma coisa estranha no Inter. Tem alguma coisa acontecendo. Porque não é possível isso. Empatar contra o Avenida. Depois do empate contra o Juventude. Mas o Juventude é um clássico, né? Mas o clássico. O Juventude cresce diante do Inter ou diante da dupla Grenal. É um clássico pro Juventude. Cara, dentro do Beira-Rio, jogo de estreia. Tá, já aconteceu. Eu já fui em jogo de estreia do Grêmio Caxias e o Caxias meter 2 no Grêmio, né? Recentemente, 2019, temporada de 2019, aliás, a temporada de 2020, que o Grêmio acabou sendo campeão, sendo que o Caxias patrolou o Grêmio em 3 partidas, ganhou 2, né? É. E aí eu sei que, cara, em 4 partidas ganhou, não, em 4 partidas o Caxias ganhou 3, eu acho. Perdeu um jogo só pro Grêmio. Perdeu só um jogo, que foi o que desequilibrou para eles, né? Bom, mas enfim, isso faz parte. É que o Grêmio, o Grêmio talvez não tinha o mesmo entrosamento que o Inter, né? Naquele início de temporada, que o Inter está tendo agora, por exemplo. No início de temporada do Grêmio, que o Grêmio já começou o Gauchão perdendo, acabou campeão, né? Mas começou perdendo dentro da arena. Tinha um goleiro novo que veio a ser um fracasso total, que é aquele Vanderlei. Né? Tomou um frangaço do Caxias. Um gol de falta, eu acho, uma coisa horrorosa. Eu tava lá na arena e tava justamente naquela parte ali. Foi na minha frente o gol. E agora não, o Inter começa a temporada mais encaixado. Ou pelo menos em tese mais encaixado. Tudo bem, saiu alguns ali, né? Que bem ou mal o Edenilson contribuiu para os resultados do ano passado. Sabe? Talvez o Tyson nem tanto. Né? Mas o Edenilson, eu acho que o Edenilson contribuiu para os resultados do ano passado. Teve jogos que o Edenilson foi decisivo. Não, tanto que ele foi pra seleção. Tanto que ele foi pra seleção. Ele não tava jogando mal. Mas não é. Não tem como falar, o Inter perdeu qualidade. Cara, é que assim, ó, isso é coisa de quem tá doído e mordido. Sabe? Porque o Grêmio contratou, o Inter não. O Inter contratou o Varalha e o Mário Fernandes. Que tem que ter tempo. Ontem já estavam metralhando o Mário Fernandes, né? Sim. O cara só tá 1 ano e pouco sem jogar futebol profissional e daí joga 2 jogos e os caras querem que ele saia driblando meio time e fazendo 5 gols por partida. Mas assim, tem que ter paciência com os caras. E ontem, aquele jogo com Inter em Novo Hamburgo, meu Deus, mas que gramado horrível. Tem isso também. Não foi lá que o gladiador que arrebentou o joelho? O Kleber. 2011. Então, aí como é que tu vai ter como é que tu vai jogar o teu futebol num campo ruim? Tu tá acostumado. Mas antes jogava no barro. Tá, mas isso era antes, meu filho. Hoje é diferente. Tu tá acostumado a jogar lá no gramado do Beira-Rio, que é melhor do que aquele gramado no Novo Hamburgo.
Então, é impossível tu não ter uma baixa de qualidade. É antijogo, E né? tu, É quando o clube não cuida do gramado por uma estratégia de jogo, tá? Uma estratégia do clube. né? Ontem, aliás, no sábado, eu reparei no gramado da Arena, tava melhor, porque eu não fui contra o Mas Brasil de esse tempo tava Pelotas. feio. Sim, na estreia da temporada, naquele jogo da Recopa, Da tava Recopa tava horrível. horrível. Tava horrível o gramado, horrível, horrível. Tanto que alguém falou num jogo, acho que foi no bar até, que eu fui assistir num bar e aí alguém disse, esse gramado aí tá melhor do que o gramado da arena. Aí eu fui reparar agora, no sábado, não, o gramado melhorou bastante. A questão de cuidar do gramado é uma coisa do clube, o clube tem que fazer isso. É ruim pros dois, o gramado ruim. É ruim pros dois. O São José, dizem até que os jogadores do São José nem gostam de jogar lá no estádio Não do Passo gosto, da Areia. Que eles também não não gostam do gosto. gramado. Mas é o que o clube oferece. Deveria ser proibido o gramado tipo do São José. É gramado sintético ruim. O gramado sintético já é ruim, o gramado sintético de péssima qualidade lá, parece. Não é o mesmo gramado que tu vê no estádio do Palmeiras lá, por exemplo. Ou na Arena da Baixada. Então é. Mas enfim. O problema é que ainda falam que o Novo Hamburgo ainda se constrange com um gramado ruim. Não consegue manter um gramado bom. Eu acho meio, né? É. O União Frederiquense é muito menor do que o Novo Hamburgo e o gramado deles lá é top. É. Mas daí, tu tem um gramado ruim que não consegue manter uma coisa, tu se constrange. O problema é o São José que se orgulha do gramado ruim que ele tem. Esse é o grande problema. É. Aquilo lá não dá. E não é um estádio ruim, sabe? Não, o estádio de São José é bem bom, assim. Não é ruim o estádio, só o gramado que é ruim. A estrutura deles no campo que é bem ruim. Bom, vamos se encaminhar pro final, assim, tentar projetar o que pode ser as próximas rodadas, mas no caso do Grêmio, acredito que a manutenção dessa invencibilidade aí, ela a cada jogo vai ficando cada vez mais difícil manter, né? Agora as próximas rodadas o Grêmio vai enfrentar já na sequência. Eu vou pegar a tabela. Juventude e Avenida. Pois é, tem o Juventude quinta, já nessa semana, Uhum. né? Deixa eu pegar a tabela do Gauchão 2023 aqui. Só vamos tentar projetar para dar uns pitacos assim. Tem Juventude e Grêmio na quinta, né? E aí depois tem o Avenida no domingo. E aí tem o São Luís, que aí Só no outro sábado. só no outro sábado, uma semana depois. E aí depois tem o Novo Hamburgo. E aí vem Grenal, né? Então, digamos assim, Uhum. por essa tabela aqui, talvez o jogo que vai impor mais dificuldade ao Grêmio é esse do Juventude, que é na casa deles, né? Então é o próximo jogo. Então talvez essa invencibilidade aí acabe esbarrando nesse rival aí, que como É. alguns dizem, né, o Juventude cresce diante da dupla Grenal, né? Então pode ser que o Grêmio oscile aí, vamos ver quem é que vai estar em campo. Acredito que o Renato não queira poupar jogadores agora, mesmo diante dessa sequência positiva aí. Mas não sei também, né? De repente alguns ele decida poupar para não viajar. E aí joga na arena no domingo. Talvez ele vá poupar contra o São Luís e Novo Hamburgo por questão do Grenal. Ah, exatamente, Pode ser, pode ser. São Luís e Novo Hamburgo, pode ser que Porque ele. o Juventude, querendo ou não, é o terceiro melhor clube do estado. É, Ele não exatamente. vai querer perder pro Juventude, dar uma margem pro Juventude. A gente Tem que. vendo a tabela hoje, o São José tá na quarta posição, né? O Caxias está na terceira.
O Brasil de Pelotas, que chegou a estar na vice-liderança, está em sexto. Isso é bom, né? Eu adoro ver esses times da Zona Sul caindo. Caindo na tabela. Deixa eu ver. A Aimoré e Esportivo estão na zona de rebaixamento. Aí depois, fora da zona, tá o Novo Hamburgo. Depois, antes do Novo Hamburgo, tá o São Luís. Aí o Juventude está em oitavo. Não tá... 6 pontos. Né, tá com 6. Não tá muito longe da zona de rebaixamento. Pro Juventude é um jogo importante. Vitória em casa é importante. Vai dar a vida contra o Grêmio. E vai lotar o estádio. E vai lotar o estádio. Até porque tem gremista também que vai querer ver o Luizito Soares lá. Embora já tenha ido no estádio do Caxias fazer isso. Mas vai querer ver o Soares lá no Alfredo Jaconi também. Então é um jogo que eu considero importante. Eu considero importante. Aí os demais jogos eu acho que o Renato poderia poupar. Vamos ver se vai ser assim. Tô dando aqui pitacos, assim, do que pode ser as próximas rodadas. E no caso do Inter, o Inter vice-líder vai pegar na quinta Caxias, né? Aqui em Porto Alegre. Vai pegar na quarta. Na quarta, na quarta. E aí depois pega o Brasil de Pelotas. Olha, o Brasil de Pelotas na casa deles são muito chatos. Eles são chatos. Fora de casa já Cara, são chatos. Lá na casa deles a são torcida muito mais chavante, a torcida chavante chega a ser mais chata do que a torcida do Grêmio. Sim, são chatos. O que eu já fui em jogo do Aimoré e que a torcida do Brasil de Pelotas estava lá. Não dá pra aguentar. Eles são muito chatos. Eles brigam por qualquer coisa. Aí, tipo assim, não dá pra aguentar o pessoal do Brasil de Pelotas. Não dá mesmo. Não dá mesmo. E aí depois vem o São José, no Beira-Rio, e o Aimoré, fora de casa, e aí na sequência veio o Grenal, vai ser na Arena o Grenal, né? E o Inter encerra essa primeira fase aí do Gauchão com o Esportivo. Com o Esportivo. Até nem vi com quem que o Grêmio encerra. Deixa eu ver aqui. Depois do Grenal, o Grêmio pega depois do Grenal. O Ipiranga. Vai pegar o Ipiranga. E vai pegar na casa deles. O Ipiranga. Então. Jogo ruim. Aí assim, eu acho que dos jogos do Inter, então, vamos voltar pro Inter aqui. Dos jogos do Inter, eu acho que o mais chato talvez seja esse fora de casa contra o Brasil de Pelotas. Antes do Grenal, né? Com toda certeza. Tanto que ele pega o São José em casa. O jogo, acho que contra o Caxias talvez seja um jogo chato. O Caxias não tá jogando mal. Contra o Grêmio, levou perigo e tal, né? O Grêmio conseguiu... Mas era lá, né? Era lá. Como vai ser aqui, talvez o jogo mais chato seja esse mesmo do Brasil de Pelotas contra o Inter lá no estádio deles. Eu acho que é o jogo mais chato antes do Grenal. O Inter vai pegar esse como o jogo mais chato. E o Grêmio pega o jogo mais chato agora, fora de casa, contra o Juventude. E aí depois, como eu disse, pode poupar, e a mesma coisa o Inter, né? Pode ir pro Grenal lá, poupando naqueles jogos ali subsequentes depois do Brasil de Pelotas. Bom, estamos chegando a um final de mais um episódio, né? Infelizmente a gente não tem tido aquela mesa cheia de gremistas e colorados como a gente gostaria de ter, mas como eu disse no início do episódio... A gente nem brigou hoje. Pois a gente nem brigou. Quando não tem plateia, a gente não briga. Quando não tem mais gente aqui assistindo as brigas, a gente não briga. Então até concordou bastante. Mas quando que o Grêmio estreia na Libertadores esse ano? Pois não vai. Não tem Libertadores. Sabe que a minha mãe é colorada, mas ela acompanha muito o Grêmio por causa de mim. Aí ela me disse assim, quando o Grêmio for campeão da Libertadores, não vai jogar esse ano. Não vai jogar esse ano?
Não, não, não. Vá, Esse não. ano não vai jogar Libertadores. Só o ano que vem. Só o ano que vem. Aí ela volta e meia, ela esquece Quiçá disso, ano que vem. ela traz de novo isso. O Grêmio vai jogar Libertadores. Não, Não, Gustavo, esse eu ano- acho que ela não esquece. Eu acho que ela fica te trolando. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser que eu, na ingenuidade, acho que ela tá esquecendo, porque ela se esquece de algumas coisas, então não, o Grêmio não vai jogar Libertadores. Não, ela repete. Volta e meia ela repete. Quando é que o Grêmio joga Libertadores? Esse ano não vai ter. O Grêmio não tá na Libertadores esse ano, poxa. Mas então, faz parte, recado né? final, recado final, pra encerrar o episódio. Dá o teu recado final aí, Marcos. Recado final é o seguinte: os reforços vão vir e a gente não pode ficar se apavorando com a quantidade de gols que o Luizito tá fazendo. A gente tem que ficar tranquilo. Difícil ficar tranquilo, né? Difícil ficar tranquilo. O homem tá O chegando. Pedro Lucas estava como artilheiro do Gauchão. Nossa, e tá, e o Luizito não entrou Pedro em campo Henrique. num jogo e no outro ele não fez gol. Mas eu ainda disse no final do jogo contra o... Vou dar o meu recado final, agora. No final do jogo contra o Sportivo, eu disse pro cara que tava do meu lado no bar, lá no Brechó do Futebol: o Luizito agora no próximo jogo lá na Arena contra o Aimoré vai fazer 2. E dito e feito. Fez os 2 gols que a gente precisava O cara é uma máquina. para ele encostar na artilharia do campeonato. E aí, mais um gol, ele passa o Pedro Henrique? Eu nem sei o nome do cara. Pedro Henrique. Não, eles estão empatados. Estão empatados. Eles estão empatados em número de jogos e em número de gols. Estão empatados. Estão empatados. Estão empatados. Aí o Pedro Henrique não fez nada nesse último jogo aí contra o... Mas o Luizito Soares, ele é centroavante. Mas ele tem que fazer o gol. Luizito tá mantendo a média. E aí, Claro. completo o meu recado final, torcedor gremista. A gente tá dependente de um jogador como o Luizito Soares. Então, que dependência melhor? A gente já teve dependente de jogadores que nunca corresponderam às expectativas da torcida gremista. Então é a melhor Lembra que antes nós coisa que tem, pelo menos. Lembra que antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando aqui e a gente abriu o elenco do time do Grêmio de 2007. Tinha Tuta, Marcel, quem mais que era o outro centroavante? Rodrigo Mendes machucado. Imagina, vocês tinham Tuta, vocês estão com o Luizito Soares, só isso. Só Exatamente. A gente tá dependente de um jogador? Sim. Mas esse jogador é o Luizito Soares. Então a gente tem mais é que ficar tranquilo. E era isso, gente. Vamos voltar no próximo episódio com mais palpites, mais análises, mais corneta. E vamos ver se mais gremistas e mais colorados participam finalmente dos nossos episódios. Até o próximo episódio. Até mais.